Se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda porém 2. Mateus capítulo 5, verso 41. Como é possível o homem ter tal atitude, tal comportamento? Jesus Cristo ali está ensinando a seus discípulos a não se vingarem, ou seja, não ter um coração vingativo, mas resistir aos homens, às suas ofensas, e manter-se num estado de total humildade. Essa expressão humildade diz respeito ao texto que se encontra no capítulo 5, verso 3. E é a partir dessa afirmação que Jesus Cristo chega aqui no capítulo 5, verso 39, 40 e 41, onde ele faz essas 3 colocações. Se alguém te bater numa face, vira a outra. Se alguém levar a tua capa, deixa que leve a sua túnica. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Esse é um estado de coração, mas é criado a partir do capítulo 5, verso 3, onde ele ali vai mostrar sobre a felicidade ou as beatitudes da vida, as bem-aventuranças. Ou seja, a felicidade e a infelicidade estão contidas, de certa forma, aqui. Ele mostra o que é o homem feliz e ele mostra indiretamente o que é o homem infeliz. O homem feliz é aquele homem capaz de ver o seu estado. Para ele ver o seu estado, nós usamos aqui a palavra desvendamento, porque humildade não é algo que nós nascemos com ela, nem é algo que nós vamos conseguir ao passar do tempo, mas é uma virtude de Deus, dada a partir da habitação do Espírito. Essa palavra humildade no Velho Testamento significa uma pessoa contrita ou esmagada. Refere-se também a abaixar-se, ou significa pó, aquilo que foi triturado. Deus faz o homem voltar para si mesmo e olhar para si mesmo e ver quem ele é. E essa capacidade a Bíblia chama de bem-aventurança. Quando a gente vai tratar uma pessoa, a gente vai olhar primeiro para nós. E quando nós enxergamos o nosso estado, e quando nós enxergamos a outra pessoa praticar algo, a gente vai baixar o tom e vai aprender que não somos melhor do que tal. Esse texto descreve também, a palavra no original aqui, hebraico, significa despedaçado, espatifado, destruído, arruinado. Traz a ideia de uma terra seca, por falta de chuvas. E essa terra ficou tão seca que criou enormes rachaduras. Isso diz respeito ao coração do homem. E essa situação é vista pelo próprio homem. E Deus é que vai mostrar isso para o homem. Porque o homem vivendo na prática do seu pecado, ele nunca vê a sua desgraça espiritual, a sua falência espiritual. É por meio da graça de Deus. Deus refere-se aqui no contexto de uma pessoa que está fisicamente e espiritualmente oprimida por causa dos seus pecados. Enquanto o mundo a coloca como bem-aventurança o forte, bem-aventurança o rico, bem-aventurança o sábio, Deus coloca bem-aventurados os humildes. E Ele diz que os humildes são esses, e são para esses dos tais é o reino dos céus. E daí Deus, a partir dessa situação que o homem vê em si mesmo, incapacidade de servir a Deus,
totalmente nulo, não tendo nada para oferecer de bom a Deus, Deus o convida para um relacionamento. E aqui temos 3 colocações, aliás, 3 perguntas. Segundo Isaías, quando Isaías trata desse assunto, no capítulo 57, verso 15, o salmista trata no Salmo 34, 18 e 19, ele faz a primeira pergunta: Deus está perto de quem? De uma pessoa que é orgulhosa? De uma pessoa que é ciumenta? Deus está próximo a uma pessoa impura, que não reconhece a sua impureza? Deus está próximo aos arrogantes? Mais um contraste: Deus está perto daquele que tem um coração humilde, ou seja, um coração quebrantado. Isso é uma chamada para um relacionamento, mas esse relacionamento vem a partir desse princípio. Em segundo lugar, quem é que ele salva? Ou seja, não é que a pessoa humilde é a qualidade para ser salva, mas essa qualidade aparece nos salvos. E ele diz: dos tais é o reino dos céus. É por meio do quebrantamento, é por meio da humildade, é que vem o arrependimento verdadeiro. E eu me lembro de algo que aconteceu na minha infância, quando nós éramos crianças e fomos limpar. Eu e meus irmãos, ao limpar um poço que a gente usava, eu, criança, querendo brincar de pipa, tiramos a água praticamente toda e dali eu disse: mamãe, já está bom. E ela disse: não, tem que tirar tudo. Fomos ter que obedecer a mamãe, né? E fomos tirar tudo. E fomos tirar toda a água, toda a lama, tirando lama, mais lama. E a gente percebia claramente, era aquela lama que deixava a água suja. Deus é que é capaz de remover as lamas que existem em nossos corações. Lamas do orgulho, lamas das imperfeições, das impurezas, das maldades, das vinganças e vários outros tipos de sentimentos malignos que saem de dentro de nós. Só Deus é capaz de remover tudo isso. Mas para isso ser removido é preciso ser visto. Na humildade há um desvendamento. Deus leva a pessoa a ver o seu estado. Deus passa mostrar para a pessoa a sua sujeira. E é a partir da evidência da pessoa ver a sujeira que ele vai partir para cima de Deus, no caso, buscar em Deus perdão pelos seus pecados. E diante dessa situação, eu faço aqui a última pergunta: a quem Deus despreza e a quem Deus não despreza? A Bíblia diz que Deus não despreza um coração quebrantado. Então, depois do desvendamento, essas 3 perguntas: Deus está perto de quem? Quem tem um coração humilde. A quem Deus diz: de tais é o reino dos céus? Aos humildes. A quem Deus não despreza? Os humildes. Então é uma chamada para o relacionamento. O relacionamento com Deus vem a partir da humildade. Enquanto a pessoa não descobre o seu estado de pecado, ele não consegue ir para Deus. Quem não é humilde ainda não viu a Deus. Deus, ele é descoberto diante da humildade. Ou seja, quando alguém diz assim: eu vi a Deus, Deus apareceu para mim, tudo bem, eu vou questionar tais afirmações, mas uma coisa que é importante, que Deus nas Escrituras,
ele aparece para nos ensinar. E quando ele nos ensina, a primeira coisa que ele mostra é o nosso estado. Vejamos como Paulo reagiu quando ele ia no caminho de Damasco, com o intuito de prender os cristãos que estavam naquela cidade. Uma luz subitamente, na hora de meio-dia, raiou sobre si, de tal forma que ele presenciou ali a glória de Deus. Ao cair no chão, ele fez uma pergunta: quem és tu, Senhor? Quantas pessoas não estão se relacionando com Deus ou dizem que estão relacionando-se com Deus de uma maneira tão cega? Porque Paulo tinha plena consciência que estava se relacionando com Deus. Ele diz lá em Filipenses, no capítulo 1, que ele era irrepreensível, fazia tudo que a lei mandava. Mas a gente aprende que para ter um relacionamento com Deus vem a partir do desvendamento. Deus desvenda os nossos olhos para nós contemplarmos a nós mesmos. Não é contemplarmos o irmão, o vizinho, o parente, não, é nós mesmos. Porque a Bíblia diz que cada um vai prestar conta por si. A ideia de Deus mostrar para nós o que nós somos, para a gente ver essa situação e dali partir para um relacionamento. Então Paulo, ao cair no chão, ele fez a pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Imagine um homem que achava que servia a Deus, estava perseguindo a Deus. Que contradição! E como é que ele tomou consciência disso? Quando ele foi arremessado ao chão. Deus tira o ponto de apoio do homem. Deus tira as situações que os homens consideram como coisas supremas. E Deus nos leva à realidade das nossas vidas perante Ele, para que aprendamos com Ele. Isso aconteceu com Paulo. Deus revela o chão para Paulo, em nossos corações. Ali, Deus mostra o barro que existe em nossos corações. Como somos pequenos em relação a Deus, como somos pecadores, como temos tantos maus desígnios, maus pensamentos. E Deus, por meio da humildade, mostra isso. E quando Deus mostra isso na vida do homem, o homem vai lamentar-se, igual acontece na segunda bem-aventurança, verso 4. Bem-aventurados que choram. Mas choram por quê? Choram por causa do seu estado pecaminoso, seu estado de reprovação diante de Deus, seu estado de afastamento de Deus, que Deus é a vida. Então, concluindo aqui a ilustração de Paulo, Paulo levanta-se do chão depois daquela experiência e Paulo sofre aqui um desvendamento. E Paulo começa a orar. Durante a história de Paulo até aqui, ninguém vê Paulo orando em um só momento. Daqui Paulo começa a orar e ali ele entra num jejum prolongado. E ali ele passa um bom tempo em reflexão. Eu vejo que ali Deus mostrou para Paulo a sua situação espiritual, a real situação do seu coração, aquilo que ele achava ser tão grande. Ele vai dizer lá na frente que aquilo não era nada, que as coisas mais supremas da sua vida ele achava como se fossem coisas desprezíveis, como lixo, por causa de ganhar a Cristo. A gente ganha a Cristo, conhece a Cristo a partir do desvendamento. E aqui Paulo conheceu a Cristo. Jesus ensinando os discípulos lá, no capítulo 5, verso 3. Vocês um dia vão ser capazes de virar outra face. Mas primeiro eu vou ensinar a vocês na escola das bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança
Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados aqueles que conseguem ver a sua total nulidade diante de Deus e a sua falência espiritual. E daí ele parte para uma dependência total de Deus. É daí que ele vai dizer quão bom e misericordioso é o Senhor. Que Deus nos abençoe.